bem? Você passou a semana? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e queremos convidar você para estar conosco aqui. Estou eu aqui, sou ancião desta igreja, me chamo José Flores, estamos aqui na igreja de Bom Sucesso em Gravataí, junto conosco um irmão, ao qual vai nos ajudar aqui a compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Irmão, por favor, se apresente aos que estão nos assistindo. Tudo bem? Tudo bom, José? Tudo bem com você que está aí? Eu sou o Roliski, sou membro desta igreja aqui, né? Conheci ela desde meus 6 anos de idade e estou aqui como membro já faz um tempinho. Também sou membro, ajudo bastante o pessoal aqui da igreja, edito alguns dos vídeos que vocês estão vendo aí. E sou membro do AMM, que é o Ministério Adventista dos Motociclistas, da qual a gente faz passeios, viagens, mas também fazemos muitas ações sociais pelo próximo, por quem precisa, né? Seria isso aí as coisas que a gente está fazendo aqui atualmente, né? Ok. Vamos convidar então, você que está assistindo de casa aí, nós aqui também, vamos convidar a Deus. Sim, ele não pode faltar. Ele não pode faltar aqui no nosso estudo, vai ser importante para a gente entender. Então, onde você estiver aí, curva a sua fronte e aqui também vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, que esteja conosco o Senhor nesse instante. Sabemos que carecemos muito da tua misericórdia e também do teu conhecimento. Queremos aprender mais de ti neste instante, aqui nesta noite. Nos guarde, Senhor, junto conosco aqui, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. O estudo desta semana, e você vai participar também aqui, do estudo do Bíblia Mais, fala sobre a vida no Espírito. E aqui o Espírito é o Espírito com E maiúsculo. Que é o Espírito Santo. Então, isso é. Então, é a vida no Espírito. Por que no Espírito? Porque é o Espírito Santo que me convence do pecado. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então, por exemplo, eu estou cometendo um erro e eu só vou saber que é errado depois que o Espírito Santo falar para mim, olha, você está fazendo errado. E ele me convence. Ele mostra, ele prova para mim, ele diz, olha, se você continuar fazendo isso, vai acontecer tal coisa. Então ele me convence que eu estou errado. E aí no momento que eu sou convencido de que estou errado, eu faço um viro de 180 graus e passo a ir para o outro lado. Opa, vou parar de fazer o que eu faço. Porque o Espírito Santo é que me conduz a minha vida e me convence dos meus erros. Sim. Né? Então a vida no Espírito é a vida sendo convencido dos seus próprios erros. Sim. E isso só vai acontecer se eu quiser. Eu tenho que escolher, eu tenho que permitir que o Espírito Santo haja na minha vida e me convença, né, dos meus erros. Aqui nesta tela que será projetada para você também aí, e vocês não sabem quem faz esse trabalho, é ele, né? É ele que faz esse trabalho essas informações que ficam aqui, que aparecem no cantinho aqui, ou nesse cantinho aqui. O logo da igreja vai estar aqui em cima dele, aqui, mais ou menos. E vai ter outros, vai ter um que aparece aqui sobre compartilhar, curtir. Isso, não esquecer de compartilhar com os amigos. Uma mãozinha, né, que clica ali, você pode fazer, curta, compartilha lá e se inscreva no canal. Isso aí. Tudo é ele que faz a edição. Tá? Continuando ali, então nós temos aqui, Atos 5, 3 e 4 fala o seguinte, ó, então disse Pedro a Ananias, né, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria no teu poder, como pois assentaste no seu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vários pontos aqui. Primeiro, Ananias, ele fez o quê? Ele vendeu uma terra lá no campo e ele disse o seguinte, olha, eu vou entregar em oferta para Deus. Chegou no momento que ele viu o dinheiro na mão. Ele viu o dinheiro na mão e não vou entregar tudo isso, vou entregar uma parte só. Lembrando que o contexto aqui é de Atos 4. Atos 2 ele estava no contexto de unanimidade, em que tudo era comum, em que tudo eles compartilhavam, em que tudo era tranquilo. Então, aqui ele quis sair um pouquinho do que era comum, né? É isso aí. E outra coisa ali, por exemplo, que diz, a Bíblia diz que ele, quando faz isso aí, ele não mente para os homens, mas a Deus. Sim. E diz também se mentisse ao Espírito. Ora, vamos pensar uma coisa, tem tanta gente que diz que o Espírito Santo é apenas uma luz, ou uma energia pairando, ou a energia. Então é o seguinte, pessoas falam assim, por exemplo, o Espírito Santo é uma luz, é uma energia, né? É uma energia. Alguns chegam a dizer assim, não, se Deus pegar o copo aqui
Jesus pega o copo. Deus faz assim, pá. E o copo, a água vira sangue, vira vinho. A energia que saiu daqui para cá é Espírito Santo. Eles chamam isso. Isso, então, por exemplo, o Espírito Santo é a energia de Deus em ação. Sim. Né? E não é uma pessoa, é a energia. Isso, na verdade, parece, né, eu gosto de conhecer de tudo um pouco, né? Inclusive conheço outras culturas e tal. Isso aí, na verdade, parece transmutação, que é uma coisa da alquimia, né? Que é uma espécie de conhecimento que não é um conhecimento cristão, não se deveria mexer com isso, né? Eu digo, isso aí parece transmutação. Sai uma energia de ti que transforma aquilo ali em vinho. Não parece transmutação. E também pode ser chamado de transubstanciação. Pode ser também. Transubstanciação é tu fazer com que a energia de Deus se transforme em outra coisa. É a transubstanciação. É como, por exemplo, eu pegar lá o lenço ungido. Sim. Vou pegar isso aqui é um álcool gel. É o álcool ungido. Agora eu vou vender a ideia na igreja que isso aqui é o álcool gel ungido. Aí vou botar um monte de álcool gel aqui, vou convidar vários pastores aqui na volta, e nós vamos impor as mãos e nós vamos ungir todos os álcool gel. Então, a partir de agora, todos os álcool gel que estiverem em cima dessa mesa, eles têm poderes divinos. Curativos. Então, aonde eu parecer esse álcool gel, vai curar. Então, eu fiz o que? Eu fiz quase a mesma coisa que acreditar que a arruda tira o olho gordo. Isso. Então, eu fiz o quê? Eu fiz a transubstanciação da matéria. Sim. Né? Essa é a transubstanciação. É fazer com que o poder de Deus possa ser transportado por algo. Vou pegar o poder de Deus, colocar nessa água e agora eu pego e eu transporto o poder de Deus. Então quem tomar essa água aqui vai estar recebendo o poder de Deus. Isso é transubstanciação da matéria. Sim. Sabe? Isso é totalmente herege. Isso vai para o lado místico, para o lado da alquimia, como a transmutação, que seria similar, um sinônimo dessa transmutação aí, que eu não falo porque eu não peguei bem a palavra, seria mais ou menos o mesmo princípio da transmutação, né? Então, não é isso que eu vejo na Bíblia. Aconteceu alguma coisa ali, o Espírito Santo pode estar envolvido junto, porque geralmente Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, pode ser, mas não é como uma energia que passou dali para lá e fez... Desqualifica a existência do Espírito Santo. Até porque se é uma trindade, são 3 pessoas. Então quer dizer que não é só uma energia. Eles têm energia, mas não são energia. E se fosse só uma energia, como tu pode mentir para a energia? A energia tu usa como tu quer, como essa lâmpada. Eu vou mentir para a lâmpada. Eu não posso mentir para ela. Não pode mentir para a lâmpada. Sim. Agora, se ela fosse uma pessoa, tu poderia mentir. Exatamente. E existem textos bíblicos que dizem que o Espírito Santo fica triste. Ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Ele leva nossas preces e orações com gemidos inexprimíveis. Isso. Algo que não conseguimos colocar em nossa língua humana. Então, aqui, ide, portanto, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e da energia. Não. E batizando em nome do Pai, do Filho e da lâmpada. Também não. Batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui. Então, quer dizer, mostra mais uma vez que o Espírito Santo não é uma luz, não é uma energia, não é uma transubstanciação. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Uma pessoa. Aqui nós vemos nessa tela, sendo projetado para você, nós temos Pai, que é o mantenedor, o Filho, que é o Salvador e ao mesmo tempo também é o Redentor e Intercessor, tá? Aqui, e o Espírito, que é o que te convence do pecado. E que também tomou a participação de intercessor quando Jesus, daqui dessa terra, ascendeu ao céu. Isso. Então ele disse, eu vou deixar o Consolador, ou seja, intercessor. Quem nos faz a intercessão não é um santo, não é uma santa, alguma coisa. É o próprio Espírito Santo que nos leva até Cristo. Isso. O Espírito Santo pega as tuas orações, por exemplo, nós não sabemos falar corretamente na presença de Deus. É verdade. As nossas orações, se a gente pudesse ver a Deus e ver as nossas orações, nós seríamos fulminados só em orar a Deus. Tá? Até porque a Bíblia diz que até as nossas orações são abomináveis. O Espírito Santo pega as nossas palavras, traduz essas palavras de uma forma que é aceitável a Deus e entrega a Deus essas palavras. Porque se fosse direto, nós seríamos mortos na hora. Sim. Porque nós não sabemos como se portar diante de Deus. Seria uma alegoria bem simples, uma hipótese bem simples. Se agora você ganhasse, né,
roupas especiais e você fosse convidado para ficar de frente da Elizabeth, da Rainha Elizabeth. Você saberia se portar? Você saberia escolher entre aqueles 20 e poucos talheres na mesa como comer à frente da rainha? Não, nós saberíamos pelo menos como falar para ela só, sentisse o senhora rainha. Sabe como é que fala? Como é que se pronuncia diante de uma rainha? Provavelmente, eu não sei, eu admito, eu não sei. Eu não sei como é que se chama essa, Vossa Eminência, Vossa Excelência, não sei, tá? E não saberia me servir com tantos talheres para quem serve cada um. Isso aí tem aulas para isso. Então, imagina, ela é só um ser humano, e tu tem que ter todo um decoro, como se portar diante dela. Imagina diante de Deus, que é o rei do universo. Como se portar diante dele? Tem que saber. Então, aqui nós vemos o quê? Pai, Filho e Espírito. Tudo isso que é Deus. É por isso que quando a Bíblia se reporta a Deus o Pai, chama Deus. Quando se reporta a Deus o Filho, chama Deus. Quando se reporta ao Espírito Santo, chama Deus. Por quê? Todos os três fazem parte de uma trindade. Uma trindade. Agora, como exemplificar a trindade de forma tangível hoje? Tu saberia dizer? De forma simplificada? Simplificadíssima, porque a pessoa que está do lado entendesse. Casal. Eu tenho essa ideia. Um casal, eu e minha esposa, nós somos duas pessoas distintas, diferentes, totalmente diferentes. Mas são o quê? Um casal. Um só. Porque a Bíblia fala, quando vocês se casam, se tornam um só. Como assim se tornam um? Não é a mesma palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito que são um só? Se eu não me engano? Se, por exemplo, se tiver um problema familiar para resolver, e esse problema for levado para mim ou para minha esposa sem combinar antes, existe mais de 90% de chance que a decisão seja igual. Sim, porque já convivem há bom tempo e são um só, embora pessoas distintas, com funções distintas dentro do matrimônio. Ou seja, funções distintas dentro do matrimônio. Não que isso seja um matrimônio, mas para simplificar: mantenedor, salvador, redentor, intercessor e consolador, entende? Cada um tem uma função. Exatamente. Então, o casal é a mesma situação. Sim. A mesma situação. É duas pessoas distintas, um casal. Ali, os dois são o quê? Um só propósito. Quer dizer o quê? O casal, você é casado, você tem a sua esposa. Vocês dois têm seus planos, seus projetos. Sim. Então, se eu perguntar para ti quais os planos e projetos do casal, e depois perguntar para a tua esposa sem falar contigo antes, existe grande chance, mais de 90% de chance, que a resposta dela seja igual a tua. Sim. Por quê? Porque o propósito é o mesmo. Exatamente. Embora sejam pessoas diferentes, com funções diferentes, mas o propósito é o mesmo, as decisões são as mesmas. Por exemplo, se o vinho morrer na cruz, ao invés de vir o filho tivesse vindo do pai, a história seria diferente? A história seria diferente, mas eu acredito que tanto um quanto o outro poderiam fazer a função, entendeu? Porque os três são Deus, mas eu acredito que eles já têm isso definido pela eternidade para trás, né, e para sempre. Até porque o plano da redenção já tinha sido feito antes da criação. Exatamente. Eu acho que qualquer um poderia fazer qualquer uma das funções, até porque são os três: onisciente, onipotente e onipresente. Mas cada um, eu tenho essa função, eu tenho essa função. Mas se são três aqui em um, existe a matemática. Se eu colocar, por exemplo, assim, 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3, não é? Então eu tenho 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Tenho 3. Mas se eu modificasse, se eu colocasse assim, 1 vezes 1 vezes 1. Tem 1. Mas eu tenho 3. Sim. Então eu tenho 3, se eu tenho 3, se eu colocar 1 mais 1 mais 1, sim, igual a 3. Sim. Tá. Mas se eu modificar aqui a operação e botar 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho 1, mas não é 3. 3, que é 1. Outro exemplo simples. Então quer dizer, o Pai vezes o Filho vezes o Espírito é um Deus. É um Deus. Agora, se eu colocasse um Pai mais um Filho mais um Espírito, eu teria 3 deuses. Sim. Então, a essência certa de fazer um cálculo matemático para chegar à Trindade é a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Até um exemplo também simples, além do casal, uma empresa. A empresa tem lá o seu chefe, líder, e mais 10 funcionários. Mas quando diz que aconteceu alguma coisa, aconteceu com aquela empresa, mas aconteceu com todos. Todos eles. Entendeu? Porque eles são uma unidade. A mesma coisa acontece com Deus.
A unidade de Deus é composta por Pai, Filho e Espírito. E se eu dissesse assim, por exemplo, mas então se um Deus é 3 pessoas, então o poder de Deus está dividido para 3. Então quer dizer que o Pai tem 33% do poder, o Filho tem 33% do poder, cada um tem um terço. Não fecha, porque a Bíblia diz que em Cristo estava a plenitude do poder divino. Sim. A plenitude é 100%. Sim. E ao mesmo tempo o Pai tem a plenitude e o Espírito tem a plenitude. Se fosse um terço, então seria um Deus por um terço. Sim. Eu consigo exemplificar isso muito bem com 3 velas. Imagine você se eu colocasse aqui 3 velas apagadas. E eu pegasse uma quarta vela acesa. Eu vou chamar esta quarta vela aqui de essência. Você vai passar 200 anos na sua igreja e nunca vai ouvir alguém pregar isso no seu público. Eu já entendi onde ele quer chegar. Nunca tinha ouvido o exemplo, mas já entendi. Então, eu digo para você, pare o que está fazendo e aproveite isso aqui agora. 3 velas apagadas, uma vela acesa. Vamos chamar a quarta vela de essência. Isso é essência. Sim. Isso é essência. Então eu vou pegar, eu vou acender aqui. As 3 velas. As 3 velas. A essência vai acender a vela. Se eu pegar um termômetro e medir a temperatura da vela, da temperatura do fogo da essência, e medir a temperatura do fogo desta vela, eu teria 50% de temperatura? Não, teria essência total. Essência 100% total. do que é a proposta. 100% aqui e 100% ali. Uhum. Não é? Sim. Então quer dizer o quê? Se eu pegar agora esta vela acesa, que tem 100% de temperatura, e acender esta, eu tenho 30% de temperatura, 30% de temperatura, 30% de temperatura? Errado. Tem 100% em todas. Eu 100% em todos, mas ainda tenho 100% aqui. A essência é a mesma. Isto, 100%. a essência, por que não é distinto em 3 aqui? Porque a essência do poder é o mesmo. A essência do poder é o mesmo. Sim. Então eu não posso dizer que Cristo tem 30%, o Espírito tem 30% e o Pai tem 30%. Porque aí eu teria que dizer então que a essência tem 25%. Sim. A essência. E aí teríamos um quarto elemento. Aí em cima a energia, uma essência. Isso. Não um elemento então, agora, ciente. Quando eu pego, vamos pôr de novo aqui. Quando eu pego, por exemplo, esta vela acesa, que é a próxima essência a partir daqui, foi abastecido por esta essência, vamos descartar a essência, e continua acesa. Tá? E agora eu pego e abasteço essa e abasteço essa. Este e este foram gerados ou emanados? Boa pergunta. Se eles fossem emanados. Isso, foram emanados. Porque você acertou. gerado teria uma outra conotação. Isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Os meus filhos foram gerados de mim. Sim. Se eles foram gerados de mim, então eles são menores do que eu. Sim. Tanto Faz sentido. em poder familiar, como hierárquico, de tempo e conhecimento. Então, eu sou superior a eles, porque eles foram gerados de mim. Sim. Então, se eles foram gerados, eles estão submetidos a mim. E não são iguais a mim. Sim. Eles não estão em pé de igualdade comigo, eles estão abaixo de mim, porque eles foram gerados de mim. Agora, aqui não houve geração, mas emanação. Por que nós sabemos que não houve geração e emanação? Por quê? Porque se eu pegasse um termômetro e eu medisse a temperatura deste seria exatamente igual. Sim. Dê um significado mais simples para a palavra emanação, para que as pessoas entendam ali melhor. Isso. Eu também quero entender um pouco melhor ela. Eu já entendi um pouco, mas quero entender um pouco melhor. Emanação é quando algo se divide, mas sem perder a essência. Uhum. Né? Seria similar ao que as células fazem? Isso, similar ao que as células. A célula se divide, mas ela fica uma cópia igual. Isso, a célula se divide em 2, 3. Tem esse poder hierárquico e a célula que se dividiu, ela não é menor que a outra célula. Sim. Ela é exatamente igual. Isso chama emanação. Isso é um exemplo simples que a pessoa pode aprender na sexta série. Isso é emanação. Então, o que eu estou falando aqui, você não vai encontrar na Bíblia.
não perca seu tempo para procurar aqui não. Isso aqui é Uma cadeira. exemplificação, Isso aqui é cadeira de teologia, tá? O seu pastor, se fez um curso de teologia de respeito, ele sabe isso aqui. Mas são poucos os cursos de teologia de respeito que existem hoje. Tá? Agora, se você fez o curso de teologia na igreja adventista, então você sabe isso com certeza. Porque isso aqui é uma cadeira do curso de teologia. Tá? Eu fiz 2 anos o Seminário Adventista Latino-Americano, que é um curso de teologia de respeito adventista. Tá? Então, aqui você tem a emanação. Então, quando emana, não é menor. Então, por isso que eu não posso fazer, da mesma forma como nossos amigos testemunhos de Jeová, vem dizer que Cristo, ele foi gerado por Deus e colocado por Deus como divino no momento do batismo de João Batista. Ele é Deus, mas Deus menor, porque foi gerado e não emanado. Sim. Esse negócio de Deus menor tu vai ver bastante em mitologias. Em mitologias, sim, existe essa questão aí. Por exemplo, Zeus é o Deus maior, o pai de todos, mas aí tem os outros abaixo dele. Gerados menores. Então, tipo assim, essa ideia dos nossos amigos, ela é uma ideia que parece muito com a ideia da mitologia em geral, tanto da mitologia grega quanto da mitologia egípcia, e não confere com as Sagradas Escrituras. Isso. E nós baseamos nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras. O que passar das Sagradas Escrituras a gente repudia. Esse assunto da Trindade é tão extenso, tão grande, que é impossível fazer com o tempo que nós temos aqui. Sim, isso aqui é para você ter uma pequena pincelada e entender um pouco mais. Isso. E provavelmente você não vai ver isso na sua igreja. Não vai ser na sua igreja, mas você pode procurar boas fontes, como a Mira da Verdade, Treino Quadros, O professor Rodrigo Silva, e eu quero indicar um outro também, chamado Dr. e Pastor Alberto Tim, tá? Procure lá, Dr. Pastor Alberto Tim, tá? E também, se você conseguir, eu já consegui no YouTube, a aula de Doutrina da Trindade do pastor e doutor José Carlos Ramos. Tá? Se você conseguir, eu fiz curso de Doutrina da Trindade, tá? Com o pastor e mestre em teologia, o pastor José Carlos Ramos. Tá? Por isso que a gente tem essa visão mais prática, porque no curso de teologia, na cadeira de Doutrina da Trindade, a minha aula foi dada pelo Dr. José Carlos Ramos, e ele utilizou essa mesma fórmula. Essa mesma forma que a gente tenta ajudar você. Continuando aqui, sobre a vida no Espírito, diz o seguinte, que 1 Coríntios 2, verso 3, fala que a obra do Espírito Santo ensina. Então o aluno não pode ficar te ensinando, mas o aluno não ensina nada. Né? O Espírito Santo guia em toda a verdade, conforme João 16, 13, é ele que guia na verdade. Tá? Mas a Bíblia é verdade? Sim, a Bíblia é verdade, mas quem é que te inspira e te move? Quem é que é o teu fenomenói? Fenomenói é no grego. O grego fenomenói quer dizer homem movido por Deus. Fenomenói, grego. Homem movido por Deus, homem inspirado por Deus, fenomenói. Então, quando você pega uma Bíblia para ler, você está fazendo a atividade grega fenomenói. Homem movido por Deus. Tá? Fenomenói. Tá? Continuando aqui, diz que 2 Coríntios 3, 18 fala que o Espírito Santo transforma a natureza humana. Sim. É aquilo da conversão. Eu estou indo por uma direção. A linha humana atual hoje está indo por uma direção de autodestruição, precoce inclusive. Tá? Nossos jovens são ensinados a coisas que vão destruí-los, tanto psicologicamente, a psique, como fisicamente. Tá? E o que mais se tem visto, nunca se cresceu tanto a questão do suicídio, né? Porque está sendo destruído tanto psicológico quanto físico. Então, assim, o Espírito Santo ele vai te converter desse caminho de autodestruição, que é o que a humanidade tem experimentado desde a queda de Adão, que é o caminho de autodestruição, ladeira abaixo, para um caminho de vitória, ladeira acima, voltando para o original e voltando para a espiritualidade que se tinha quando Adão antes de cair. É esse o propósito do Espírito Santo para a nossa vida. É isso aí. Então ele transforma a natureza. Na nossa natureza, a natureza é pecaminosa. E ele transforma ladeira abaixo. Ele transforma essa natureza. E isso não é da noite para o dia. Você pode levar muito tempo. Eu sempre digo o seguinte, que toda transformação humana, ela depende de tempo e dor. Sim. É mais ou menos o que a borboleta, que a lagarta passa para virar a borboleta. A borboleta tem dor para fazer aquilo ali, esforço. Existe tempo e dor. Sim. O tempo e a dor
atinge tanto aquele que está sendo transformado como os que o cercam. Então, uma outra pergunta. Eu e tu temos o mesmo pecado X, tá? O tempo para te mudar é o mesmo tempo para mim? é diferente. Por que é diferente? É diferente porque as nossas experiências são diferentes. Sim. Mas Quer dizer que ambos podem mudar? Pode, mesmo pode. que um leve Sim. com o rei Manassés há 50 anos e outro em 2 anos? Um modifica mais rápido, outro menos. Isso depende muito da nossa formação, da nossa educação que tivemos como criança, a visão que temos de religião, nosso próprio livre-arbítrio, permitir que o Espírito Santo mude. Às vezes você pode facilitar para o Espírito Santo e eu posso complicar para o Espírito Santo. Sim. Como Então, rei, como faraó. Então o teu tempo vai ser muito mais rápido que o meu. Sim. Né? Agora, em compensação, a tua dor vai ser menor que a minha. Sim. E quando eu sinto dor para ser transformado a minha natureza, aqueles que me cercam também sentem dor. Sim. Como minha esposa, meus filhos, por quê? Porque a minha transformação também vai afetar eles. Sim. Então o tempo e a dor vai tanto afetar a mim como aqueles que me cercam. Né? Sim. Continuando ali, fala em João 16:8, diz que o Espírito Santo convence do pecado. É ele que me convence. Sim. Né? O pastor Bulhon, Alejandro Bulhon, ele fez uma vez uma expressão. Ele pegou, por exemplo, um carvão, passou no rosto, um carvão. E aí ele disse, olha, eu estou com o rosto limpo. E as pessoas, não, você está com o rosto sujo. Não, eu estou com o rosto limpo sim. Aí ele fez o quê? Ele pegou um espelho e colocou na frente dele. O espelho é a lei. Sim. O rosto sujo é o pecado. Se alguém não falar para mim que eu estou com o rosto sujo, eu não vou saber que eu estou com o rosto Porque eu sujo. não me auto-enxergo. Porque eu não me auto-enxergo. Eu preciso que alguém de fora diga, você está errado. Sim. Agora, como eu vou me convencer que estou sujo? Espírito Santo. Me prove que você está que eu estou sujo. Então eu pego o quê? Eu pego o espelho que é a lei. É a lei. E o sujo do pecado. O salário do pecado é a morte, né? E o pecado é a transgressão da lei. Então eu pego o espelho, que é a lei, me olho na lei e descubro o meu pecado que eu estou aqui. Opa, mas para um pouquinho, eu realmente estou sujo, estou com pecado. Então o Espírito Santo me convenceu de que eu estava sujo e precisava olhar para a lei para poder ver realmente onde estava o meu problema. Porque E aí limpar. isso, a minha sujeira pode ser aqui ou pode ser aqui. Aí eu preciso me limpar como? Água. Eu tenho como, se eu sujar o meu rosto de carvão, eu poderia me limpar com tinta? Para sujar mais ainda. Com suco? Um refrigerante? Eu só consigo me limpar como? Com água. Eu preciso colocar uma bacia com água, me lavar com água Voltar de novo para o e espelho. voltar para o espelho, para saber quão limpo eu estou. Senão, não estou bem limpo, vou lá mais um pouquinho. Sim. E esse processo é diário e contínuo. E quem é a água? O Espírito Santo. Tá aí. Então, o Espírito Santo me convence do pecado e me prova que eu estou errado me apresentando a lei. Sim. E olhando para a lei, eu descubro aonde está o meu pecado. Se é aqui, aqui, aqui ou aqui. E aí eu vou e me lavo, e volto e me olho de novo na lei. E aí eu olho de novo, opa, porque tem que limpar mais um pouquinho aqui. Eu volto lá no Espírito Santo, o Espírito Santo me lava e eu volto até que eu fique E totalmente esse limpinho. processo é até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Ou até descansarmos, dormirmos, por cima da morte. Quando Jesus voltar, seremos ressuscitados e aí transformados num abrir e fechar de olhos do corruptível para o incorruptível. Tá, mas e se na minha igreja a lei foi abolida? Se na tua igreja for abolida, tu fica com um probleminha de espelho. Como Não vai é? enxergar o pecado. Aonde não você- vai te transformar, vai te deixar numa zona de conforto. Como que o Espírito Santo vai me convencer se não há espelho? Como eu vou ver aonde fica o meu erro se não há espelho? Sim. Como eu vou saber se a minha conversão e a minha limpeza está totalmente concluída se não há espelho? Sim. Então, meu amigo, você está assistindo, se a sua igreja não tem o espelho da lei, você pode continuar estar no pecado e nem saber. Tá? Lembrando que o tempo de ignorância, que era até você saber disso, Deus perdoa. Agora você tem a missão de procurar uma fonte melhor, procurar dentro da Bíblia, entender e enxergar a questão do pecado e pedir para que o Espírito Santo possa te transformar, né, a partir de agora, a partir desse momento que você está vendo esse vídeo. O tempo da ignorância foi há 20 minutos atrás, talvez? Isso aí. Isso. Então, de 20 minutos para cá, você não está mais na ignorância. E agora, como eu dizia no exército, né? Eu
tinha um comandante que dizia assim: tem dúvidas? Não, senhor. Então agora tem dívidas. Você tinha dúvidas? Ok. Agora você não tem mais dúvidas. Então agora você tem dívidas. Você deve a Deus agora. Coloque o espelho da lei na sua vida. Se a sua igreja não tem o espelho da lei, saia da sua igreja e procure uma igreja que use a lei como espelho. Tá? Continuando ali, vida do Espírito, nós temos aqui: mas o fruto do Espírito é alegria, paz, unidade, bondade, fidelidade. Gálatas 5, verso 22. Aqui, né, a maçãzinha, o fruto e o fruto do Espírito. Mas pare um pouquinho. O fruto do Espírito não é falar língua? Acho que não. Vamos supor que a minha igreja lá, para que eu possa manifestar o Espírito Santo na minha vida, eu preciso falar língua estranha na igreja e entregar a revelação. E sair pulando, saltitando. E daí, como algum tempo atrás apareceu na internet, bate na esposa porque o vídeo não está gravando direito. Isso é fruto do Espírito? Então não quero ter. Não, pois é. Se é falar língua, saltitar, pular e revelar coisas ali, que é coisa com Deus ali, e aí a pessoa não está gravando direito o vídeo e vai lá e bate na esposa porque chama de algumas palavras que eu não vou dizer aqui, eu acho que esse fruto do Espírito eu não quero ter. Né? Não, acho não, tenho certeza que eu não quero ter esse tipo de fruto do Espírito. Então convido você, vá lá em Gálatas 5:22 e veja uma lista. Lá tem a lista dos frutos do Espírito. Se aquelas palavras estiverem na sua vida, amém. Se alguma daquelas palavras ainda falta, lute. Pegue o espelho da lei, a água e o Espírito. Conserte a sua vida. Sim. E é ou fruto no singular, e daí seriam gomos então, ou é os frutos no plural, não lembro bem. O fruto é o resultado. Sim. Né? É o resultado da minha vida. O meu vizinho, o meu parente vê que antigamente era uma pessoa assim e agora sou diferente. Sim. Só olha, esse cara, ele mudou. Ele mudou, hein? Ele não é mais como ele era antigamente. Parece que cresceu, ele é diferente, está mais calmo, mais tranquilo, uma pessoa mais agradável. Olha só, as pessoas têm que ver em você. Não adianta só eu falar. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou diferente, ver que eu mudei. Esse é um dos pilares que eu mais defendo. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Cristo. Elas querem ver Cristo em você. Como diz o pastor, o professor Eugênio Silva, a sua vida é a Bíblia que as outras pessoas vão ler. Que tipo de Bíblia estão lendo? Né? Então, que a gente possa aproveitar e entender cada vez mais. Procure boas fontes, estude mais sobre esse assunto. São assuntos complexos, não dá para explicar tão pouco tempo. 30 minutos. Eu tentei explicar para você em 10 minutos o que eu levei 6 meses estudando. Então, fica complicado. Né? Irmão, conclua se achar necessário, faça uma oração para a gente finalizar. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida e possa te tirar, te sacudir do lugar que você está, se ele não tem a verdade, e te fazer enxergar os frutos do Espírito, amabilidade, benignidade, bondade, coisas que Cristo praticou nessa terra, para que você venha entender que o céu vai ser um lugar repleto desses frutos aqui. Não é um lugar onde há fofoca, onde há mentira, onde há traição. Tanto que o ato de Deus não permitir que algumas pessoas, porque não escolheram Ele, vão para o céu, é um ato de amor. Por que é um ato de amor? Imagina só, eu aqui nessa terra gosto de fofoca, gosto de mentira, gosto de dar golpe no meu irmão, no passar a perna, no negócio, entendeu? Eu vou chegar no céu e as pessoas vão ser boas lá. Eu vou me sentir no verdadeiro inferno, porque lá não é como eu gosto de ser. Por isso que Deus quer transformar o teu caráter através do Espírito Santo, para que você venha a ser uma pessoa eleita ao céu. A salvação depende de você. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. A salvação mesmo depende de você. Vamos orar? Primeiro, antes de orar, apresenta ele então aí, o nosso amigo. Esse aqui é o nosso amigo Pet, o Simão. Ele gosta muito de vir aqui na igreja. Ele é um dos primeiros a chegar aqui. Está sempre por aqui. E vem aqui miar de vez em quando, né? Hoje ele quis subir na mesa. Hoje ele está pedindo hoje ele está mais carente, pedindo atenção. Ele acompanha a gente. Vamos sair. Vamos orar então? Simão, fica quietinho então, nós vamos fazer a oração. Santíssimo Deus, obrigado mais uma vez por cada Deus que tem nos dado, pela vida, pela saúde e por esse estudo que nós podemos aprender mais de Ti e aprendemos do Teu Santo Espírito do que Ele faz por nós, Pai, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Amém. Te agradecemos, Pai, pelas maravilhas desses estudos, estamos chegando no final deles e podemos aprender um pouco mais da Bíblia através deles, Pai. Amém. Te pedimos que abençoe quem está vendo esse vídeo, quem está acompanhando cada um desses estudos, que o Senhor venha estar no lado dessas pessoas através do Teu Santo Espírito.
Te pedimos tudo isso não porque merecemos, mas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro.